Santos do Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é Rodrigo Gonçalves. Estou aqui hoje nesse novo episódio com Cris Dias, Tati Boni. É isso aí, pessoal. E hoje a gente vai gravar sobre aquela que foi a primeira santa dos Estados Unidos. Ela é a primeira santa que nasceu, né, nos Estados Unidos da América. Então vamos lá, vamos começar. Para começar, uma frase dela. Eu irei comavelmente e firmemente para a Igreja Católica, pois se a fé é tão importante para a nossa salvação, vou buscá-la onde a verdadeira fé começou, procurá-la entre aqueles que o receberam do próprio Deus. Eu já quero aqui falar, quando a gente fala assim, o primeiro santo dos Estados Unidos católico, me chamou a atenção o fato dela ser do ano 1774. Cara, uma pessoa do ano 1774 foi o primeiro santo nos Estados Unidos. Então, o que é um país não católico, né? A dificuldade de se, de fato, ter homens e mulheres ali que professam e vivam a fé. Ela foi criada e nascida numa igreja anglicana, isso? Então, a mãe dela era uma cristã da igreja anglicana e o pai era um médico muito renomado na cidade. Pelo que eu entendi, assim, não era uma pessoa que praticava a fé, né? E era muito procurado, muito estudioso, então ele tinha pouco contato ali com a família, né? Com os filhos e com a própria esposa. E o nome da santa? Não falamos ainda? Não. Aparecendo o Santo Enigma, né? Nossa! Gente, eu já tô aqui com os pensamentos aqui a mil sobre ela. Quem E vai aí? falar o nome? Fala você. É a Santa Elizabeth Ann Seton. Ela nasceu em 1774 e morreu em 1821. Nasceu e morreu nos Estados Unidos. Teve uma passagem pela Itália, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas ela nasceu, foi criada em Nova York, na cidade de Nova York, e depois morreu na cidade de Maryland, né? Que foi no estado de Maryland, na verdade, dos Estados Unidos. Como a Cris disse, né? Ela foi nascida numa família extremamente anglicana, anglicana. A mãe, né, especificamente. Vamos deixar claro que era a mãe. O pai, eu estava lendo que ele foi um dos poucos médicos da cidade de Nova York, né? Então, possivelmente, um aspecto financeiro talvez não pesasse tanto ali na vida dela. Acho que viviam bem na época, né? Isso. E o legal é que você comentou aí dos Estados Unidos, né? Ele é um país que foi fundado, né, basicamente por imigrantes, né, que veio dos países europeus ali, que eram países protestantes, né? Então, por isso lá as bases deles, até hoje, né, muito forte a base protestante, né? Tivemos Elizabeth, mais recentemente tivemos um outro beato que a gente gosta muito de falar aqui entre a gente, né, que é Fulton Sheen também, que ajudou a... Teremos um episódio, gente, teremos. Se Deus quiser. Fica aí a dica, viu, Marques e Dani na lista aí. Né? Mas Fulton Sheen também ajudou muito na questão do catolicismo nos Estados Unidos, mas muito antes dele, né, tivemos a Elizabeth. A Elizabeth. Então vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho dela. E só assim, você falou sobre a história, né, dos Estados Unidos, sobre o descobrimento, e aí eu fico pensando na nossa alegria do nosso descobrimento ter sido da vinda dos portugueses para o Brasil, né? Porque isso nos faz um país extremamente católico. Então, agradecendo as nossas origens aí. Amém, Senhor. O pai não professava nada, e aí ela acabou perdendo a mãe, que era a única referência que ela tinha ali, digamos, de religião. Com né? 3 então, anos de idade. A mãe dela faleceu. E aí o pai também já, né? Opa, rapidinho ali. Precisava de alguém, né? Para cuidar dos filhos e tudo mais. Contraiu ali um novo matrimônio que teve 7 filhos. E aí ela teve mais 7, o pai teve mais 7 filhos aí nesse novo matrimônio, né? E aí como é que ficou a vida dela, Cris? Imagina, uma criança de 3 anos ela de fato foi muito maltratada por essa madrasta, né? A madrasta fazia ali uma distinção total entre ela e os outros filhos, onde com aproximadamente 8 anos ela foi morar na casa de alguns primos, alguns tios, né? Ela foi passar um tempo lá, porque ela sofria muito maus tratos e já não tinha mais a referência também
cristã que a mãe até então havia passado para ela. Isso, Cris. Aí ela vai pra casa desse tio paterno, que graças a Deus lá era um ambiente tranquilo, né? Um ambiente de paz, um ambiente onde ela pôde crescer, né? Saudavelmente, né? Nas suas emoções. E aí ela foi avançando até os 19 anos, quando ela... Foi avançando, é fase de videogame. passou a vidinha. Passou as fases. Mas é avançando mesmo, né, Rodrigo? Porque você imagina a pessoa que perde a mãe tão nova, né, gente? Realmente é avançar. Que era a referência dela. É uma vida de superação, com certeza. E aí, aos 19 anos, ela conhece seu marido, né? Se casa, né, com seu marido. Isso, casou jovem. William Meg Seton, né? Casou em 1794, com 19 anos. Isso. Uma pessoa muito bem também financeiramente, né? Tinha negócios na região. Era alguém, assim, muito rico. E aí, com esse marido, ela teve 5 filhos, certo? 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos. E muito religiosa e caridosa, né? Mas dentro ainda da religião anglicana, né? Ela não conhecia a fé católica, ela não vem de um berço católico. Olha que interessante, porque a gente traz nos podcasts muitas histórias de famílias católicas, né? Primeiro? Então, eu acho que dessa primeira... A gente pode dividir a história dela em 2 fases, né? Essa primeira fase dela, onde ela casou desde a infância, depois ela casou, teve esses 5 filhos. Um tempo depois, esse marido, né, os negócios da família vieram à falência. Então, eu acho que aqui é um primeiro marco da história dela. Então, imagina uma pessoa que vem numa história de vida que nós contamos, já teve a perda da mãe na infância, ok. Mas aí ela casa, tem 5 filhos, o marido que tem bons negócios vem a uma falência, e aí essa pessoa já adulta, com 5 filhos, precisa ali reorganizar a sua vida. E aí o que eles decidiram? Tentar uma vida nova em outro lugar na Itália, onde alguns amigos poderiam acolhê-los ali. Só que ao mesmo tempo aí que ele faliu, ele foi acometido por uma tuberculose, né? Isso. Só antes de falar da falência e da doença do marido dela, quando eles viviam bem lá em Nova York, né, eles eram da elite, né? Eles viviam e dizem que ela era muito bonita também, né? Então a participação deles nos eventos lá sociais era muito grande, né? Então imagina essa vida, né? Tinha filha muito pequena, perdeu a mãe, teve a madrasta que tratava ela bem diferente, muitas tragédias, né? E aí depois cresceu, né? Casou-se, teve um relativo sucesso. Parecia, né, que a vida estava se encaixando ali. Eram referências ali na sociedade, na alta sociedade, um status dos Estados Unidos. Lembrando que aqui já tinha acabado de ter a independência dos Estados Unidos também, né? Então era um país que estava crescendo muito rapidamente, né? Prosperando, né? Muito rapidamente, quando de repente vem novamente aí a falência do marido dela. E aí sim, né, também junto com a falência vem a doença, né? Ele teve a tuberculose, né? Exato. E aí, ele adoentado, eles decidiram ir para a Itália para tentar ali novos recursos, sendo acolhidos ali por uma família de amigos. Nessa ida deles para a Itália, eles decidiram levar a filha deles mais velha, que eu acho que tinha uns 8 anos. 8 anos. Então, imagine toda essa questão da falência, né, dessa mudança. Eles levaram essa filha mais velha e deixaram os outros 4 na cidade com familiares e foram para a Itália para tentar recomeçar ali a história. Nesse período, na embarcação, houve uma grande epidemia de febre amarela. E aí, quando eles desembarcaram na Itália, ele que já estava adoentado com tuberculose, né, que fez essa viagem aí difícil de navio, quando eles desembarcaram na Itália, precisou fazer toda aquela quarentena, e aí ele veio a piorar a situação de saúde dele, porque nesse lugar onde eles ficaram de quarentena já era muito úmido, muito frio, e ele veio a piorar rapidamente. Logo que ele saiu desse estágio de quarentena por conta da febre amarela, em 2 semanas ele morreu. Gente, para mim é um outro marco assim na vida dela, né? Um outro ponto. Então ela, com uma filha de 8 anos, numa terra desconhecida, em outro país, na Itália, vem a perder o marido, o restante dos filhos estão na sua terra natal, e ali ela tem que recomeçar uma nova vida sem o marido, sendo, graças a Deus, acolhida
por amigos, né, que eram católicos também. Isso ajudou muito esse processo que a gente inicia agora da história dela. E durante esse período, né, que eles ficaram lá em quarentena, né, diz aqui que ela já começou ali a meio que se questionar, né, e tentar ter um olhar mais sobrenatural do porquê, né, que tudo a sua vida estava acontecendo aquilo, né, e foi para a Itália, né, então um lugar que é extremamente católico. Nossa, até hoje. O berço. Providência. E ali ela começou a ouvir um pouco mais sobre a doutrina católica, já ali na quarentena. E foi graças a essa pouca coisa, pensa, uma pessoa criada 30 anos no anglicanismo. Em 2 semanas que ficou numa quarentena, né, ela começou a ouvir sobre a Igreja Católica e já começou a ter um olhar sobrenatural da coisa, né? E ali ela começou a já se abrir, né, a inspirações de graças, né, e ouvir com atenção, né, as explicações sobre a doutrina da Igreja Católica. E aí quando ela terminou a quarentena, né, e como a Cris falou, né, 2 semanas depois o marido morreu, ela foi encontrar os amigos do marido dela, né, que era a família Felici, né, da Itália, lá, os 2 irmãos, né, e aí eles acolheram, né, a Elizabeth, e ela passou a conviver um pouco ali com eles, né. A gente tem alguns relatos dela, pequenas frases assim que vai dando pra gente entender um pouco que ela já registrava algumas coisas que ela vivia, até pra quem aí gosta de estudar inglês ou já lê inglês, parece que tem um livro dela bem interessante, mas uma biografia toda em inglês. Ela, ao chegar na Itália e aí na casa desses amigos, ela foi com eles a uma igreja, acho que é uma igreja anunciada Em Florença. E ela falou que ela ficou encantada com a beleza dessa igreja. E eu fiquei pensando nessa nossa realidade de hoje, o quanto às vezes a gente tem igrejas que não nos trazem um encontro com o sagrado, né, gente? E quantas vezes também a gente entra em igrejas belíssimas e a gente não tem esse olhar. Quando eu li, eu pensei nesse contraponto, Cris. E a gente não tem esse olhar para a beleza, né, da arte, sim, da igreja, que deveria nos remeter. As igrejas mais antigas, eu acho até que elas nos trazem já esse encontro assim íntimo de imediato, porque conforme eu fui lendo a descrição desse encontro dela com a nossa fé, ela ficou encantada com 2 coisas que ela viu na igreja. A beleza da arte nessa igreja, então as obras de arte belíssimas que narravam ali os evangelhos, as passagens, os encontros com Nossa Senhora, e ela ficou encantada de ver dentro da igreja as pessoas rezando o rosário. Então, aquela igreja onde ela se encontrou com Cristo era um lugar de oração. Sim, não era um lugar... A devoção daquelas pessoas a tocou muito. Então, eu fiquei pensando nesse contraponto, que as igrejas devem nos levar a esse encontro pessoal com Cristo, e ela escreveu assim no diário dela: não se consegue ter uma ideia de como é tudo isso por meio de uma simples descrição. E quando eu li esse relato, né, quando os irmãos propuseram ela para ir para Florença, né, fazer uma viagem para Florença, lá ela pôde participar de uma missa e ela ficou encantada com essas artes, né, eu fiquei pensando na responsabilidade que os artistas têm. Também. Né? Os artistas, sejam de obras de artes, como ela viu em Florença, pinturas, quadros, como chama? Estátuas, né? Uhum. E nós hoje em dia também, né, que temos músicos, né, pessoas que dançam para fazer evangelização, né, o quanto a nossa arte de fato leva a Deus ou não, né? Uhum. E foi uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu li esse relato, né? Com certeza lá o pessoal que fez lá a Florença, né, os renascentistas da época da fizeram Florença, nem imaginava que haveria uma Elizabeth um dia na vida que iria lá se converter. Mas através do seu trabalho, passaram anos depois, né, essa obra, essa beleza que eles colocaram lá, e o belo atrai, né, e não adianta a gente falar que não, o belo atrai, e existe o belo. Existe o belo, existe o feio. Né? Sim, a gente hoje em dia não pode perder essa dimensão do que é o belo. E o belo, o que é o resumo do belo? É aquilo que eleva a sua alma a Deus. O belo deve nos voltar os olhos para o alto, para Deus. Se o belo não faz isso com a gente, hoje se a gente contempla uma natureza, o que a gente deve fazer?
Essa natureza deve nos levar a contemplar a beleza de Deus. Se uma música hoje não faz isso, uma obra de arte, uma estátua, um quadro, qualquer coisa nesse sentido, ela não está cumprindo o fim dela, que é a beleza de Deus, né? E isso também me levou à reflexão quando eu pensava sobre tudo isso, né? Do músico numa missa. Nossa, Rodrigo, eu pensei exatamente isso. A música que a gente toca, no momento que a gente toca, nos eleva para Deus, nos eleva para aquele momento, né? O ato penitencial, a música que a gente está tocando, provoca de fato a penitência, né? A pessoa sentir penitência, glória, adoração, né? A aclamação evangélica, a música de comunhão, ação de graças, canto de entrada, né? Então a beleza da liturgia, né? E o quanto o músico precisa cuidar da música na liturgia, porque senão perde o sentido. O padre está rezando a oração eucarística e tocando uma música que não te leva para aquilo. E eu tenho uma coisa assim, né? Muito pessoal minha mesmo, gente. Eu amo assim quando na missa as músicas têm tudo a ver com as palavras com do o contexto da liturgia. Porque às vezes é um evangelho tão lindo, tão rico hoje, né? Pescador de homens. Aí vai uma música da comunhão, tipo, não tem nada a ver. Né? Eu falei assim, gente, aí na minha mente vem músicas que iriam de encontro com aquele evangelho. Eu falei assim, cara, essa música daria tudo certo, né? Eu ficaria ali perfeito, na ação de graças, né? Você contemplar uma música que faz sentido para aquela reflexão que o padre fez, faz toda a diferença. E aí é o que a gente tá falando, isso é o belo, né? Porque no belo há uma harmonia, né? E essa harmonia só é bela porque leva você pro céu, e o céu é o belo, é ali que tá a beleza. Né, e as igrejas lá na Itália, eu nunca fui, né? Mas o pessoal, você vê as fotos, o pessoal diz isso, elas te elevam, né? Elas te levam realmente a olhar pro alto, né? Elas são feitas para você olhar até mesmo para cima, né? Sim, no sentido físico da coisa. Né? E acho que essa é uma dica importante também da gente deixar aqui hoje. Nós não sabemos onde você está nos ouvindo, qual cidade você nos ouve. Graças a Deus nós temos um alcance bem grande. Mas de tentar encontrar igrejas, ainda que seja para conhecer, mas igrejas que te levem a esse belo, que você possa entrar e falar, caramba, acho que foi isso que Santa Elizabeth sentiu quando entrou na igreja. Mas sabe o que eu acho, Cris? Que vocês falando dessa coisa assim, que existe o belo e existe o feio, você pode pegar um jovem hoje, se ele vai numa igreja no centro, que são igrejas mais antigas e que tem esse belo, ele não acha bonito. Falando aqui da nossa realidade de São Paulo, tá, gente? Isso. Ele não acha bonito. Porque não sabe contemplar o belo. Não consegue reconhecer mais. Não reconhece o belo. belo. Tudo o que eu gosto é bonito ou não é bonito. Que aqui não é opinativo, não é gostar ou não gostar. Não é um o belo existe, ele é objetivo, ele não é subjetivo. Ao contrário do que a gente ouve muito falar, não, beleza é subjetiva. Não. Existe o belo, né? E ele é puramente objetivo. Quando você vê algo bonito, uma criança ver algo bonito, ninguém precisa dizer que é bonito, ela vai olhar aquilo e vai saber que é bonito. E eu fico pensando, Deus criando o mundo, né? Porque quando ele cria, ele olha e fala, e Gênesis diz, né? E Deus viu que era bom, e Deus viu que era belo. Ou seja, existe. Então existe o belo. E aí você olha para aquilo e fala, caramba, isso é o belo. É isso, né? Muito bonito. E foi isso que converteu. Né? Olha só, começou, né? O processo dela de conversão veio disso, da beleza de uma igreja. E aí quando você comentou, Rodrigo, que ela participava ali da missa tal, com esses amigos, aí ela escreve assim no diário dela: aí está o que se chama presença real. Pela primeira vez ela adorou Jesus na Eucaristia enquanto tentava conter as lágrimas. Eu leio isso aqui, eu não sei se eu já disse em algum episódio, em algum momento da vida, mas eu lembro exatamente o dia em que eu olhei Jesus Eucarístico pela primeira vez e eu me senti tocada por ele. Eu lembro como se fosse hoje, foi num retiro, né? Então eu lembro quando Jesus entrou naquele lugar, no ostensório, e ele olhou para mim e ali eu chorei, assim. Para mim, o meu encontro com Jesus foi ali. E eu imagino assim, esse encontro dela, né, quando a gente consegue olhar para Jesus e sentir que ali também ele nos olha e ali também ele nos tocou de alguma forma, e isso muda a nossa vida para sempre. E é incrível, né? Quando você tem a presença real, né, como ela diz, de Jesus, como esse encontro transforma. E transforma não para ela. Ela, lógico que ela foi transformada, né? Ela fala isso primeiro.
Mas uma das primeiras coisas que ela fez foi que escreveu uma carta pra cunhada, que é anglicana. Tão lindo que ela escreveu. Pra falar de Jesus Eucarístico. Pô, pensa, ela poderia falar um monte de coisa pra ela. Mas ela foi falar mais de importante. Jesus Eucarístico pra ela, né? E isso é bem curioso, né? Não tem como encontrar Jesus e não querer falar dele. Não querer falar dele. Permanecer igual, né? Não tem. Tem que ser transformador. Alguém lê aí o que ela falou? Vamos lá, deixa eu ler aqui a carta que ela escreveu pra sua cunhada Rebeca, que estava em Nova York, anglicana, né? Olha o que uma anglicana recebeu e o que uma anglicana, ainda anglicana que ela era, disse de Jesus Eucarístico, né? Como seríamos felizes se crêssemos no que essas boas almas creem. Possuem Deus no sacramento. Ele permanece em suas igrejas e é levado aos doentes. Ó meu Deus! Quando eles passam com o Santíssimo Sacramento, debaixo da minha janela, ainda que sentindo solidão e tristeza pela minha situação, não posso controlar minhas lágrimas, pensando, meu Deus, quão feliz eu seria se mesmo estando longe de tudo, quanto me é querido, pudesse encontrar-vos na igreja como eles vos encontram. Lembrando que ela era anglicana, então não podia receber a comunhão. É de chorar, gente, isso. É assim. E você, católico, será que você consegue dizer esse relato? Você que recebe Jesus Eucarístico todo domingo, né? Como seriam felizes, né? Como nós seríamos felizes se crêssemos como eles creem. Então, isso para mim reforça que nós, como católicos, devemos crer no Santíssimo Sacramento e deixar com que ele transforme a nossa vida. Da mesma forma, por exemplo, quando nós gravamos o episódio de Carla Kurtz, que mexeu tanto com a gente a devoção, né, o amor à Sagrada Eucaristia, esse também vem reacender em nós essa fé de alguém que não comungava da mesma fé que a gente e que viu na vida adulta, depois de todo o sofrimento, Deus fazer tudo o que fez na vida dessa mulher. E ela fala, você vê que ela não desconsidera os sofrimentos dela, né? Ela fala, mesmo diante de tudo que ela está vivendo, é impossível não se conter, né? Não conter as lágrimas diante de Jesus passando na janela da casa dela. O que nos faz também pensar que era comum, talvez hoje ainda seja em alguns lugares, nós vermos, ou poderíamos ver até mais, né? Padres, ministros, levando Jesus aos doentes. Já pensou que bênção se da janela da nossa casa fosse comum nós enxergarmos Jesus sendo levado àqueles que não conseguem recebê-lo. E a própria filha, né? Apesar de pequena, ainda a filha que estava lá com ela, a Nina, também, né? Ela ficou admirada com a beleza da Igreja Católica e dizia, né? Mamãe, não existem católicos na América, nos Estados Unidos. Quando voltarmos para casa, nós vamos ser da Igreja Católica. Que linda! Quando eu vi essa pergunta da filha, nessa provocação de uma criança, né, também aqui pensando já quando ela vai voltar para os Estados Unidos, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa ainda da Itália. Que ela, como a nossa igreja é tão linda, né, que ela veio numa sequência assim de um encontro, né? Então ela viu primeiro a igreja, a obra de arte, ela participou da Santa Missa, né? Ela começou ali a adorar Jesus também. Aí vem o diálogo com a filha dela, e ainda naquela casa dos amigos ela viu um livro de orações sobre a mesa, e ali ela pegou o livro para ler. Qual oração exatamente ela pegou? Uma de Nossa Senhora, que é antiguíssima na igreja, que é a oração Lembrai-vos. Eu acho essa oração linda, 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 que fala: lembrai-vos, ó mãe, que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a vós fosse por vós desamparado, tá? E ali, diante daquela oração, também foi o encontro dela com Nossa Senhora, né? Porque para a fé ficar completa, estava faltando alguém também, né? E aí ela entendeu ali que mesmo perdendo a mãe tão nova, ela tinha uma mãe no céu. Uma mãe presente, que é Nossa Senhora, e que nunca teria desamparado ela. E também há relatos, então, que desde essa experiência dela com a Santa Missa, com Nossa Senhora, ela também foi se aproximando dessa devoção e ela começou a fazer as comunhões espirituais. Isso também eu achei muito legal, porque mesmo ela não podendo receber ainda Jesus fisicamente, porque ela ainda não tinha sido batizada, ainda não tinha sido preparada, na verdade não tinha o sacramento, né? Batizada não tinha ainda, não tinha aceitado ainda, né? Ter sido aceita oficialmente. Mesmo ela não tendo ela ali, já era tudo o que ela era sem receber os sacramentos, isso, né?
Já tinha essa... Ela foi vivendo essa conversão, né, ao catolicismo. E aí, dentro dessa conversão, ela começou a fazer as comunhões espirituais e diz nos relatos dela que ela fazia a comunhão espiritual várias vezes ao dia. Então, era alguém que já desejava receber Jesus eucarístico. Isso é um ponto também que me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, que belo, né? Nós podemos comungar diariamente, por vezes não fazemos, mas nem a comunhão espiritual eu tenho o hábito de fazer diariamente, né? Eu poderia fazer. Eu fico pensando também nessa abertura que ela teve mesmo, esse encontro, né? Como deve ser impactante para ela lá na Itália, porque ela cresceu sem a mãe, perdeu a mãe com 3 anos de idade. É anglicana, que não tem Maria como devoção, mãe. né? Mãe. E aí ela lê um livro. Você vê a abertura da pessoa, ela vê um livro, né? Imagina você encontra um livro aí e esse livro você passa a ter uma profunda devoção a partir desse livro que você encontrou, mesmo você nada na sua vida até então ter te levado. Eu acho àquilo. Impressionante o poder dos livros, né? Para o bem e para o mal. Porque nós gravamos Edith Steiner, se não me engano, e ela converteu-se a partir de uma leitura de um livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Se eu não me engano, Santo Inácio de Loyola também, que nós temos podcast, também foi um processo de conversão por livro. Então, olha a beleza de um livro, principalmente de uma biografia de um santo, no caso dela foi uma oração à Nossa Senhora, mas o poder de um livro, né, para uma alma desejosa de encontrar a verdade. Eu fico pensando no que vocês estão falando, essa questão da conversão dela em coisas simples, eu estou fazendo aspas aqui, né? Porque a pessoa precisa de um retiro para se converter, a pessoa precisa ir num encontro, né? E não, a conversão dela foi em coisas que estão tão acessíveis a nós, né? Como ela era realmente assim, essa alma eleita, mas como o Rodrigo falou, aberta, né? A alma dela ansiava isso, porque ela... Nós temos uma participação especial do Miguel, tá bom, Miguel gente? 5 meses. 5 meses. Então ela entrou na igreja, ela conseguiu ver beleza. Ela participou da Santa Missa e ela sentiu a verdade na Santa Missa. Ela entendeu o que era a Santa Missa. Ela se converteu a partir dali, depois do Santíssimo Sacramento. Então, são coisas, verdades da Igreja Católica, que muitos católicos hoje, eu faço aspas de novo, não têm a consciência que ela, anglicana, tinha. A história dela me lembrou muito... Como é o nome daquele católico também convertido? Aquele convertido ao catolicismo que é dos Estados Unidos, que tem o... Todos os caminhos levam a Roma. Eu tava com Nossa! esse livro na mente demais. E depois todos os outros que ele veio escrever, um Banquete do Cordeiro, né? Todos os caminhos levam a Roma. A Roma me lembra muito a história da santa que nós estamos falando hoje. É o livro do Todos os Caminhos Levam a Roma, que é do Scott Hahn. Isso, né? Esse livro mesmo. Então, a história do Scott Hahn, que hoje é alguém vivo em nosso meio, que publica muitas coisas a respeito, tem livros excelentes, mas ele fez esse caminho um pouco mais longo que o da Elizabeth, mas ele fez um caminho de conversão ao catolicismo belíssimo. E aí, nessa história de conversão, né, mesmo no sofrimento, e conseguir enxergar o belo no simples, como a Tati estava falando, né, como ela já era uma alma aberta, né? Porque será que se fosse a gente, com todo o sofrimento que ela passou, como que a gente lidaria com esse sofrimento? Né? Como a gente reagiria a essas situações da vida de derrota mesmo, de perda de pessoas, de perda de uma situação confortável que ela tinha, né? E até eu olhei um trecho aqui de alguém comentando sobre a vida dela, que o maior aprendizado que tem com ela é que Deus chama você cristão a não ter conforto. Né? Se a vida como cristão está confortável, tem uma coisa que não tá certa aí, né? E a situação dela é essa, é um desconforto o tempo todo. E agora o desconforto de voltar para Nova York, católica. Deixou os filhos como anglicana e volta como católica. E voltar lá com toda a família anglicana, né? Aí como sim, é tipo ir no retiro, né? E Aí você voltar pra foi casa. impactado, você tem que voltar para casa. E agora? Ninguém mudou, só você. Exatamente. E aí? Então eles embarcam, né? Em 1804, ela vai de volta para os Estados Unidos, ela vai em companhia do amigo, né? Do Antônio Felice, né? E aí ali começa mais desconforto, né? Mais adversidade. Então, aí, quando ela voltou, né? Encontrou essa resistência e
por parte de toda a família que ainda era anglicana, mas aí ela retoma, né, o cuidado dos filhos que ela havia deixado, então ela retoma ali essa família, e ali ela faz também a primeira comunhão dela. Foi no dia 25 de março, uma data também importante aí pra gente, e ela fala: agora ele é meu e eu sou dele, agora aconteça o que acontecer, eu o recebi. Pode vir. Vem em mim, que eu tô prontinha. Vamos lá. E a frase aí lembra um pouquinho Santa Faustina, né? Deus é meu e eu sou dele. Bom, aí ali ela começou a educar os filhos na fé católica e ela começou a se preocupar com a educação das crianças também. Ali ela tem uma primeira tentativa de formar uma escola, alguma coisa que se preocupasse com o valor das crianças e com a educação cristã também dessas crianças. Mas ela sofreu um boicote, ali, uma não aceitação tanto dos familiares quanto dos amigos que eram anglicanos. Então ela foi uma primeira tentativa dela sem sucesso, mas ela não gostava do conforto, né? Então ela seguiu adiante. E nem desistia fácil, né? Não era da pessoa de desistir. Então depois desse boicote, né, aí já convertida ao catolicismo. Em 1808, né? Então quando ela voltou, né, da Itália e fundou uma escola para garotos primeiro, né? E aí as pessoas que conviviam com ela descobriram que ela era católica, aí ela começou a ter problemas, né, de perseguição. E por ser católica, né? Não havia nenhuma razão, mas sim por ela ser católica. Então aí acabou fechando a escola, teve uma série de dificuldades financeiras, né? E de perseguição por ser católica. Foi quando, em 1808, né, a convite de alguns padres, né, e bispos, ela se mudou para Baltimore, né, que fica em Maryland, e ali fundou, né, uma escola para garotas, né? E aí chamou muita atenção e realmente foram muitas garotas que foram segui-la, né? E aí essa escola teve êxito, graças a Deus, né? E virou um convento, né? Depois atraiu muitas garotas dos Estados Unidos, né? E depois ela virou um convento. E acho que vale até ressaltar aqui também, né, Rodrigo, que ela ficou viúva e aí ela não se apegou nisso, né? Tipo assim, que teria que casar-se novamente, né? Ela viveu se apaixonou ali pela fé católica e viveu para a educação dos filhos. Ela não se preocupou em que tinha que ter um outro marido, nada disso. Ela já existia esse chamado dentro dela, né? E talvez aí por isso também, não sei, né? Mas pensando aqui, né? Maria, quando perdeu José, também continuou cumprindo sua missão. E Maria foi a santa que ela escolheu como santa de devoção, né? Quando ela fez a comunhão, virou católica, ela escolheu Maria como santa de devoção. Então vai muito nessa linha, né? E é lindo isso, porque ela, tendo ficado órfã lá aos 3 anos, ter tido uma madrasta que a maltratava, depois reconhecer que ela não era órfã de mãe, né? Que ela tinha uma mãe, que era a Virgem Maria, né? Que ela poderia recorrer e que nós todos podemos recorrer. Eu vejo muita beleza nisso. Ela entender que ela não era órfã, e que ela tinha sim uma mãe que sempre estava ali, né? E depois tanta devoção. E aí quando ela tinha esse convento, né, e ela tinha essa escola, ela e outras 18 irmãs que coordenavam essa escola, elas anualmente, a partir de 1813, elas passavam a fazer votos, né, de pobreza, castidade, obediência e de serviço à pobreza, né? Então, de 1813 em diante, ela e essas outras 18 irmãs também começaram a fazer esses votos, né? E aí, lá em 1814, começou a expandir, né? Foi para Filadélfia, onde também criou ali um orfanato, né? E depois, em 1817, na sua cidade natal, Nova York, né? Ela também fundou ali uma escola, um convento, né? Quando uma alma é chamada, né, gente, o que ela é capaz de fazer quando ela se abre realmente ao Espírito Santo de Deus? Não tem medo, não tem nada que impeça, porque aquela alma, ela entende que existe um chamado, e esse chamado vai ser cumprido, esse propósito vai se cumprir, porque ela está sendo guiada ali pelo Espírito Santo. E durante esse período todo, pessoal, que ela começou a fundar a escola lá em Baltimore até fundar Nova York, ela perdeu as duas filhas dela, né, a Ana Maria, em 1812, e a Rebeca, em 1816, também as duas por tuberculose. Então, voltando aqui. Ela perdeu, né, as duas filhas dela, né? Porém, todos os filhos dela, os 5, né, viveram
morreram como católicos, né? Então todos os filhos dela seguiram, né? As duas que faleceram jovens, né? E os filhos dela também, que até foram para a Marinha, também morreu como católico. E um deles, né, William, casou, teve 7 filhos e um deles se tornou arcebispo, né? São os frutos, né? Olha que belo os frutos. Eu queria falar ainda sobre a educação, né? Quando ela tem esse chamado e essa preocupação com a educação, e aí quando dá certo ela fundar a escola, e vale destacar que foi com a ajuda de um bispo. Então a importância dessa igreja bem unida também com o mesmo objetivo, ela coloca qual é o objetivo que estava no coração dela em relação à escola, né? O fim secundário, mas não menos importante, é honrar a santa infância de Jesus nas meninas, cujo coração está chamado a amar a Deus mediante a prática das virtudes e do conhecimento da religião. Ao mesmo tempo, semearão em suas mentes os germes de um saber útil. Eu vejo hoje, graças a Deus, um movimento de escolas católicas nascendo pelo Brasil afora, e vejo o quanto essas escolas estão também enraizadas nesse objetivo da infância de Jesus, da vida dos santos, da busca das virtudes, da beleza, né, da verdade, e de semear tudo isso no coração para que esse saber seja útil para o mundo. E hoje o que nós temos aí disseminado em grande maioria da educação é um saber inútil ao mundo. Você pega uma aula de arte na rede pública, misericórdia, de educação física tocando funk. Estamos falando de um modo geral, tá, gente? Se você é um professor que faz a diferença, amém, continue assim, mas de uma forma geral, isso é o que está posto como educação. Eu digo que assim, as escolas, elas antes tinham essa preocupação com a formação moral, né, a formação do ser humano, né? E para o principal, para o céu, né? E aí depois parou de ter isso para o céu, a moral, e agora nem o básico, né? E não tem como falar disso se não passar pelas virtudes, né? Porque as virtudes é essa busca mesmo do esforço, do conhecer-se. E então, assim, só retomando, esse era o objetivo da escola dela. E como... Eu já ia falar da morte, mas depois eu falo. Mas só, assim, eu queria dar o destaque nesse objetivo da escola. E hoje nós temos uma editora no Brasil, que é a editora Magnificat, e dentro dessa editora tem uma linha de livros Seton. Eu falei, acho que é por causa dela, né? Que eu não sabia o porquê desse nome, deve ser por conta do sobrenome dela. E essa linha de livros Seton, ele vai trazer as disciplinas matemática, português, história e outras no ensino pela busca da verdade, né? Um material bem interessante aí. Quem quiser e precisar ter dessas informações, vai atrás. E a gente vive numa época, né, que parece que a ciência é descolada da fé. Da né? fé. Quando a gente vê grandes santos da Igreja Católica que foram grandes cientistas ou grandes doutores. Nossa, né? os monges de antigamente, eles fizeram cada descoberta que você fala, cara, só que hoje o nome não é dado a eles, né? Não. O reconhecimento. Até Santo Agostinho falou outro. Deixa o santo de lado, né? Você fala Agostinho, né? Pra não mostrar isso quando na verdade. A própria Edith Stein, né? Que é estudada só como Edith Stein. A doutora da igreja. Teresa? Não. Catarina? Não. Vixe. Esqueci o nome dela. Idelgarda. A Idelgarda, a medicina idelgardiana. Também. Quantas ciências ela não conheceu, né? E temos podcast dela também. Foi especialista e também, né? Edith Stein, né? Sim. Também teve. Né, quando você lê uma obra de João Paulo II ou de Bento XVI Sim. agora, né, falando da filosofia humana mesmo da coisa, né? Teologia do corpo. Então, assim, a gente não é dissociado. E você vê uma pessoa que não conhecia nada católica, viveu no anglicanismo, veio conhecer a verdade católica depois dos 30 anos, né, e isso impacta na sua vida. E ela viveu pouco tempo mais. Né? Ela viveu mais não sendo católica do que católica. Porque ela morreu com 50 e poucos? 51, acho que foi. Esse filho novo também, ele teve uma filha dela que morreu com 14 anos. Meu Deus, né? Então aí você vê, né? Uma vida sem conforto, né, gente? Realmente. E bem vivida também, né? Bem vivida. Então você vê assim, né? Não existe a verdade longe da Igreja Católica. Ainda que seja científica, ela só existe porque tem algo por trás dela que te leva a Deus, né?
E qualquer um, né, e o Scott Hahn desses, né, que busca, agora eu vou estudar para combater o que a Igreja Católica diz. Se ele for um estudioso honesto, ele vai se converter. Ele vai chegar em Roma. Ele vai chegar em Roma. Não tem jeito, porque é a beleza da igreja, né? Bom, então, vamos para a morte? Vamos. Então vamos lá, partindo aqui depois que ela fundou esses conventos, as escolas, né? Perdeu alguns dos seus filhos ainda quando ela estava viva. A gente chega finalmente aí também para a parte final da sua vida, né? E aí a sua morte. Quem quer falar dela? Eu tenho um relato aqui que eu achei tão bonito sobre a morte dela. Eu vou ler exatamente como eu vi. Na noite de sua morte, Elizabeth, ela mesma, começou as orações para sua morte com uma das irmãs. Sabendo que ela amava a língua francesa, rezou Glória, Magnificat, em francês com ela. Elizabeth entregou a sua alma a Deus aos 46 anos de idade? 46? 46 anos. Nossa, então nós... Então aqui, gente, a morte dela foi aos 46, tá? Muito nova. A gente está quase chegando nessa idade, meu Deus. Você não tá muito longe não, tá? Então, aqui, ela entregou a sua vida a Deus aos 46 anos de idade. Nas primeiras horas do dia 4 de janeiro, no ano de 1821, as suas últimas palavras foram: sejam filhas da igreja. Foi o último conselho que ela deu às irmãs seguidoras. Sejam filhas da igreja. E aí você vê depois o impacto dessa vida, né? 16 anos apenas convertida, então. Meu Deus, Quando ela morreu, tinha 50 freiras. E no dia da sua canonização, eram 8.000 freiras. E a canonização dela foi com Papa Paulo VI? Paulo VI. No ano de 1975? Então... se tornando assim a primeira a norte-americana, né, a se tornar católica. Oi, católica Santa. Não. 8.000 irmãs da congregação fundada por ela. Acho que eu digo que bateu o bom combate, hein, gente? Nossa Senhora. Senhora. A gente vê que a vida dela não foi de conforto, então é mais um ensinamento pra gente de não reclamar dos desconfortos da vida, né, gente? Porque faz parte. Será que se o marido não tivesse falido, ela teria ido pra Itália? Então, quando você olha a vida dela em retrospecto, né, depois de tudo que aconteceu, parece que foi um caminho, né? Foi. Levando, todos os caminhos levam a Roma, Eu literalmente. imagino que vai acontecer isso com a gente no dia do juízo final. Tipo assim, eu já imagino o dia do juízo final, assim, todo mundo, né, os corpos retomando, assim, né, e todo mundo, quem era morto ressuscita, Jesus voltando, e a gente vai olhar pra nossa história e vai ver o retrocesso e vai ver que tudo fez sentido. Coisas que hoje a gente Espero não... que o final seja o mesmo de Elizabeth. a gente, senhora, a gente tá tentando trabalhar pra isso. Então, imagine se você olhar pra trás, cenas da sua vida, situações que você hoje não compreende, você olhar pra trás e falar, fez um sentido, o caminho tinha que ser esse, dessa forma. Top. Muito bem, pessoal. Aqui a gente finalizou, né, boa parte, mais uma boa história, né, de uma grande santa da Igreja Católica. E agora a gente vai falar aqui, vai seguir com o que a gente aprendeu com a vida de Elizabeth. Quem quer começar? Eu quero começar e eu vou ler um pouco do que o Papa falou na homilia de beatificação dela. Então, para mim, é esse o ensinamento. A vida desta santa é um lembrete para todos nós, que simplesmente não basta ler o Evangelho. Devemos vivê-lo em nossa vida diária e ser testemunhos no mundo. É um chamado dado não apenas aos religiosos, mas a todos os membros da igreja. Então, o ensinamento que fica para mim é colocar em prática o Evangelho. Eu fiquei muito com a palavra do desconforto. Eu penso que assim, não é nem aceitar os desconfortos, porque parece que aceitar é uma coisa que você está tentando meio que colocar assim à força, entendeu? Vai ter que aceitar isso e pronto. Vendo a história dela, né, olhando, como o Rodrigo disse, esse retrospecto e vendo que cada coisa estava em seu lugar, foi se encaixando,
para mim é como se ela desse menos importância aos desconfortos e desse mais importância à presença real de Jesus. Então é o que fica para mim, dar menos importância aos desconfortos, seja eles quais forem, porque são só desconfortos, mudanças, e dar mais valor, me importar mais com a presença de Jesus, eucarístico principalmente, para que ele possa transformar e fazer em mim o que ele também fez na vida dessa santa. Para mim também, eu acho que a questão do desconforto é o que mais chama a atenção, né? Essa coisa da vida instável, né? Altos e baixos, muito altos e baixos, mas apesar da vida dela ser assim, ela sempre foi estável, né? Ela se abriu ao belo, ela se abriu ao novo, mas para mim isso é uma característica de um ser humano já diferenciado antes mesmo até da conversão, porque para ela ver o que ela viu, experimentar o que ela experimentou, ela já tinha um olhar, né, de busca de algo diferente, né? Então acho que essa questão do desconforto, e aí eu falando como um bom sanguíneo, né, que tem a questão do conforto, né, algo que realmente é algo que a gente tem que combater, né, essa questão do conforto, né, é algo que quando você lê, você fala, poxa, eu acho que é isso que eu tenho que aprender. Gente, aqui hoje só tem sanguíneo e fleumático, então vocês imaginem como a questão do conforto e o desconforto pega na gente. Gera um desconforto, né? Total. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Compartilha com a gente, dê sua opinião, o que você achou, se você já conhecia a história, né, de Santa Elizabeth, diga pra gente também aqui, compartilha, a gente faz questão de divulgar também. E muito obrigado a todos por ter ficado aqui com a gente até o final. Um grande abraço e lembre-se então que a vida de santidade é só pela misericórdia.